nazismo foi a ideologia criada e defendida pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que foi fundada em 1920 por Anton Drexler. Como poucos sabem, Adolf Hitler assumiu a liderança após um ano, em 1921, mantendo-se no posto até sua morte, em 1945, com 56 anos. No início do ano 1920, a Alemanha se encontrava em uma profunda crise econômica e moral Versalhes, que oficializou a derrota alemã, bem como pela derrota na Primeira Guerra Mundial e da assinatura do tratado punha sanções aos países, como a perda de territórios ocupados, das colônias e a proibição de armas pesadas. O Partido Nazista defendia a saída disso tudo, porque a Alemanha passava a ser um país mais forte e culpava o governo pela sua derrota. Disso foi criado um braço paramilitar da organização que ficou conhecida como Camisas Marrons, pelo uniforme de seus membros. Em 1923, os nazistas de Munique tentaram dar um golpe de Estado, mas o movimento fracassou e Hitler foi preso. Durante os meses em que ficou preso, Hitler escreveu Minha Luta, obra em que expõe os princípios fundamentais do nazismo. Anticomunismo, antiliberalismo, ultranacionalismo, militarismo, racismo e o ódio aos judeus, a quem atribuía culpa pela situação econômica do país. Com a crise de 1929, houve aumento do desemprego e alto da inflação, agravando o cenário econômico dos países. O discurso do Partido Nazista agradou boa parte da população alemã, pois prometia, através de um Estado forte, fortalecer o país novamente. Eles ganharam 38% dos votos nas eleições para parlamento. No ano seguinte, Hitler foi nomeado como primeiro-ministro, que tratou de assegurar sua permanência no poder. A oposição foi eliminada e Hitler proclamado chefe supremo e único na Alemanha. Tinha início o Terceiro Reich, forma como ficou conhecido quando Hitler estava no poder. Em 1935 foram instituídas as leis que determinavam racial entre os judeus arianos, a raça para que os nazistas não podiam ser misturados com outras e deveriam ser sanadas de imperfeições. A partir daí, o caráter racista se identificou com a perseguição e eliminação de judeus, homossexuais e deficientes físicos e mentais. A polícia nazista é a grande responsável pela perseguição desse grupo. Eles incluíram o encarceramento, campos de concentração, ou seja, a eliminação em massa com câmeras de gás, chamadas Holocausto. Os nazistas cometeram coisas horríveis, como eles escolheram os judeus e obrigaram a eliminar os mortos. Suas funções mais terríveis era arrancar os dentes de ouro dos corpos e varrer as cinzas dos cadáveres. Eram perigoso para se manter vivos por muito tempo, pois eram chamados de guardadores de segredos. O trem da morte era mover milhares de pessoas no campo de concentração. Embora cada trem fosse capaz de acomodar 50 passageiros, e era comum ver com mais de 200. Os passageiros não recebiam nenhum tipo de cuidado. Pessoas morriam lá dentro e continuavam lá até acabar a trajetória, com odor e vômito de pessoas ainda vivas, pois a viagem era longa e sem paradas. Os nazistas eram sádicos quando se tratava de tortura. Ao momento em que seus prisioneiros chegavam, eles cantavam uma orquestra em que tinham que cantar e marchar enquanto caminhavam para sua morte. A música continuava mesmo com as pessoas sendo gaseadas e nem o som mais alto conseguia abafar os gritos. O sabão com os mortos são um dos grandes mitos que os nazistas inventavam para assustar os judeus. Eles diziam que os sabões eram feitos de vítimas do Holocausto.
De fato, eles chegaram a fazer sabão com restos mortais, mas não existe nenhuma evidência. Bloco 13, Salas Escuras. Nem todos os mortos tiveram a sorte de morte rápida. Alguns foram obrigados a ficar em quartos escuros, sem comida ou algo, até perecerem. Muitos imploravam para sua morte, mesmo que sendo levados para a câmara de gás. Brincar com a vida de outros seres humanos não era apenas comum no campo de concentração. Eram encorajados. O verdadeiro escopo das coisas que os nazistas fizeram provavelmente nunca será descoberto, devido à destruição dos documentos. No entanto, sabe-se que muitas pessoas foram submersas em água gelada para observar os efeitos da hipotermia, injetadas com produto químico e veneno para testar sua eficácia. Também faziam cirurgia sem anestesia, só para mencionar algumas crueldades. Os nazistas forçaram 90 prisioneiros ciganos a beberem água do mar para ver o que acontecia. O resultado foi uma grande desidratação. E, segundo os relatos, os presos chegaram a lamber o chão depois de lavados para conseguir água doce. As rações alimentares diárias de um prisioneiro eram escassas. Pão feito de serragem, salsicha feita de cavalos sarnentos e chá feito de ervas daninhas. E em casos mais extremos, os prisioneiros roubavam dos mortos ou pegavam comida apodrecida do lixo. Esse foi o nosso grupo de nazismo, Emanuele. Obrigada! sua permissão no poder. Permanência no poder. Parlamento. Sua permanência no poder.